O Jorge Jesus, quando ele tava no Flamengo, quando ele falava de como ele montava taticamente o time dele, era um negócio que muito, muito me agradava. Ele dizia assim, ó, comigo a minha responsabilidade é a bola sair. A bola chegou no último quarto, é a criatividade e ninguém faz melhor isso que o brasileiro. Então, ou seja, uma palavra do Jorge Jesus, que agora a gente entende porque ele não foi o técnico da seleção brasileira, porque quando ele diz to finish pro Neymar, ali Exato. ele selou a chance dele de ser técnico da seleção brasileira. Porque se tinha alguém, vamos falar a verdade, com todo respeito ao Carlo Ancelotti, é lógico, o currículo inegável do Carlo Ancelotti, ninguém vai falar isso. Não tem como falar o contrário de um currículo daquele. Mas o Jorge Jesus conhece muito melhor o futebol brasileiro. Tem muito mais identificação. E o Carlo Ancelotti, ele me decepcionou muito, muito assim, muito, muito. Esperava muito mais da seleção brasileira. Não teve tempo. Mas é nessa hora que você espera do cara que tem um currículo desse tamanho, ajeitar as coisas rápido. E por isso você chama um cara grande, não é verdade? Sim. Eu não acho que chegou a me surpreender, porque eu mesmo não esperava um futebol praticado diferente. O Brasil, contra a Noruega, teve 34% de posse de bola. É o menor índice, desde que se tem registro da seleção brasileira em Copas do Mundo. O primeiro registro é feito em 66. Então, nunca se teve registro da seleção brasileira tendo nem 7-1, com a posse de bola tão baixa. Então, e aí você olha pra convocação. Era uma penca de defensores, uma penca de atacantes e 5 meio-campistas. Quando você observa esse movimento, você fala, bom, não tem como extrair muito mais disso aqui. Desses 5 meio-campistas convocados, 2 primeiros volantes, cabeça de área já mais veteranos, Casemiro e Fabinho. Depois você tem Paquetá, o Bruno Guimarães, que realmente fez uma baita Copa, apesar do pênalti mal cobrado. E o Danilo, assim, em ascensão no Botafogo de novo, depois de né, ficar um tempo fora, vem de grave lesão na Inglaterra. Então você vê, muito difícil sair alguma coisa de muito diferente de ou um jogo reativo, um jogo na pontinha. E isso é o que o Ancelotti mostrou por grande parte da carreira. Eu não consigo me lembrar de um time do Ancelotti que, por exemplo, jogasse ofensivamente. Nenhum momento da carreira. Não, e você falando isso me fez lembrar, porque quando eu acompanhava o Carlos Ancelotti, principalmente no Real Madrid, eu acho que é onde eu tenho a melhor memória do Carlos Ancelotti, pra ser sincero, de ver mais com frequência os jogos dele, né? E eu lembro de um jogo contra o Manchester City, Santiago Bernabéu, que foi essa mesma toada. E quando eu olhei, eu falei, ele vai fazer de novo. Eu falei, cara, como que esse cara com a seleção brasileira vai jogar atrás, sem posse de bola, e o City esmagando o Real Madrid no Bernabéu e, enfim, deu certo, lá deu certo. E talvez, se aquele pênalti fosse convertido, o rumo da prosa ali, né, mudasse e a gente tivesse outro resultado. Mas ainda assim, eu acho pouco pro que é ele. Entendo você, realmente nunca esperei do Carlo Ancelotti um jogo mais bonito. Por isso mesmo, acho que o Jorge Jesus era uma opção muito mais válida. Mas aí acho que você vê, agora vou falar algo polêmico aqui, o Carlo Ancelotti também é bem vendido no que se diz respeito a jogar o jogo. É pelo menos a impressão que eu tô tendo agora. Vendido assim, não tô dizendo aqui que não tinha que levar o Neymar, não é isso. Apesar do Neymar ter aceitado a ligação dele, de que não vou ficar no banco e tal. Então é diferente do que a gente já conversou com o Vampeta aqui, que jogadores não aceitariam tal posição. Eu não vou ficar no banco pra esse perninha e o caramba tal. Ele foi humilde, mostrou que queria contribuir. Mas o Carlos Ancelotti me pareceu bem vendido no que diz respeito a um time muito corporativista. Parece que aqui eu não verifiquei a fonte, mas que a gente foi uma das seleções que menos correu. Foi. Lisca falou isso. Não, precisamente, a que menos correu. A que menos correu. Dentre as 48 seleções, é a que menos correu. Isso aí é um dado assim, assustador, porque a gente jogou num bloco médio-baixo. Se você joga num bloco médio-baixo, do meio de campo pra frente, a Noruega não podia tocar na bola. É isso que é o... Então tá bom, vai jogar no bloco médio sem bola, mas dali é morder. O Brasil não mordeu, gente. O gol do Haaland é constrangedor, né? A gente é obrigado... O segundo gol do Haaland. Porra, a gente é obrigado a invejar... Sozinho, chuta, não faz nada, fica olhando pra ele. A gente é obrigado a invejar a Argentina porque tem raça. Invejamos Cabo Verde porque jogaram com vontade. Então, esta crítica, os jogadores têm que pegar, se um dia chegar ao ouvido deles, assim, ó, engulam isso, assim, tipo, vocês não correram nada. A seleção brasileira não correu. Tava todo mundo no Brasil esperançoso. Aquele gol no final do Gabriel Martinelli contra o Japão deu uma loucura a todos nós, porque nós somos torcedores.
Mas, porra, não honraram. Não honraram a camisa no sentido de garra. Perder pode. O Carlo Ancelotti tá com um débito deste tamanho agora. Ele que prove o contrário pra mostrar realmente que ele pode fazer alguma coisa, porque eu tô decepcionado com o Carlo Ancelotti principalmente. Sim. Agora com a foto aqui do Jorge Jesus, tem um caso dele no Benfica? É no Benfica, se eu não estiver errado de memória, em que jogadores apanham, dá uma confusão enorme, são cobrados. Foi no Benfica, que é português, talvez o sangue parecido com o nosso, tem essa cobrança. Então é óbvio que não é como cá, ó, né, não tô falando isso, mas lá também tem sua cobrança. A França também tem uma particularidade sobre isso. O Neymar sofreu com os ultras. Então não é também essa, obviamente na nossa cultura, que a nossa cultura a gente vai no CT, aqui tem torcida organizada Bem de todos os lembrado times. do Neymar em Paris, Mas nossa senhora. os ultras chegaram junto nele. Pô, o Messi era vaiado em Paris, pô. Então, O cara campeão do mundo, Pô, chegava lá e foi não vaiado. é campeão, é o Messi. Sim. Tudo Depois, bem se que a lá gente ele não desempenhou Depois, se a gente puder assim. pesquisar, essa questão do Benfica com o Jorge Jesus, da briga que teve, também foi isso. Então, foi vias de fato. Então, assim, não é essa flor toda como a gente vem pintado. O jogador de futebol tá em outro patamar, tá em outra classe, em outra casta no mundo, né? Então, acho que é pra todo mundo, quanto mais o cara tá num patamar desse, mais cobrado ele é. E até pra aproveitar o gancho que o Enzo colocou aqui na tela, quando o Jorge Jesus fala to finish, your finish, essa mistura que ele faz de português com inglês aí. Manda esse vídeo aí pra gente, vamos reagir. Lá vai uma frase minha. O jogo é que dita, não é? O jogo é que dita. Portanto, eu não posso ter uma certeza absoluta. O que é importante, nós treinadores, é o rendimento do atleta. Se o atleta não está a render, seja o jogador que for, se tiver que ser substituído é esse, se não tiver que ser substituído não é. Isso para mim, o meu passado, o nome não conta. Eu já treinei os 2 melhores jogadores do mundo. Falta-me o terceiro que já não vou treinar. Estou o Messi. Treinei o Neymar. Treinei o Ronaldo. E o Neymar um dia disse assim, tu, finish. Ok? E portanto, aquilo que eu achei que é melhor para... Então, é aquilo, cara, assim... me enganaram, dizendo que o Ancelotti seria o cara contratado para dizer não pro Neymar. Talvez ele seja até esse cara. Mas pelo menos eu não sou eu que estou dizendo isso, tá? Quem disse foi o Vampeta aqui. Vou jogar nas costas do Vampeta? Vou. Mas ele disse o seguinte: o Neymar foi convocado no Gilmar Palusa. O Neymar foi convocado pelo filho do Gilmar Mendes. Sim, Pela turma da CBF, que manda de verdade na CBF. E foi uma imposição feita ao Ancelotti e, em troca, ele supostamente recebeu a renovação de contrato. Tem um vídeo do Romário, aproveitando o que você falou, Francisco, que é revelador, tá? Tá num programa que ao lado dele tá o Djalminha, não vou lembrar todos que estão sentados à mesa agora, mas é impressionante. O Romário fala assim, agora que eu estou na política, eu entendo por que vocês não foram convocados em algumas Copas do Mundo. Então, cara, esse vídeo do Romário é muito sério. Quando ele fala ali, agora eu tenho acesso a informações que vocês não têm. Vídeo do Romário, se quiserem levantar depois, é importante porque vai de encontro com o que você está falando. E quando eu falei sobre o Carlo Ancelotti vendido, sobre essa questão da interferência do Gilmar Mendes, e aí eu vou voltar pro Jorge Jesus, que ele claramente ali sepultou, né, quando ele disse isso pro Neymar, que você não vai, e não tem Gilmar Mendes, não tem lobby político que ia fazer esse homem levar o Neymar se ele não quisesse. É por isso que ele não foi contratado. É exatamente onde eu ia chegar, porque assim, o cara que diz, a gente sabe muito bem, o cara que diz não pro Neymar, nesse momento na seleção brasileira, tá ferrado. E o Ancelotti foi muito, não é nem a minha torcida que o Neymar, não tô colocando a minha opinião sobre Neymar, nem sobre a convocação de Neymar no meio, mas o Ancelotti ainda foi muito corajoso de colocar o Neymar no banco. Sim, é verdade. Muito corajoso. Mas o que o Vampeta escutou foi, pô, justo na minha gestão, né? Samir Chaudi, pessoal. Sim. Justo na minha gestão, tu não vai colocar o Neymar, tu não vai convocar o Neymar. Na minha Copa do Mundo, tu não vai convocar o Neymar. E aí a coisa foi amarrada. Mas enfim. Fato é que o Jorge Jesus teria coragem suficiente pra barrar, assim como barrou o Neymar na Arábia. O Neymar chega a não ser inscrito no Campeonato Saudita, salvo engano, tá?
Que ali ainda tem um limite de estrangeiro, tinha Renan Lodge, tinha até o Darwin Nunes já. E aí, eu acho que, vamos lá, vamos tentar ser político aqui e tentar ser maduro no sentido de que vamos falar de dinheiro e de negócio e a importância da pressão. Digamos que o Samir falou essa questão aí pro Carlo Ancelotti. E aí, você como a posição do Carlos Ancelotti, já que eu estou aguentando, já que eu estou assumindo, eu entendo financeiramente a importância do Neymar e eu vou colocá-lo no meu time, de novo vou cobrar do Carlo Ancelotti. Como que você vai fazer o time jogar então pro Neymar? Ele vai entrar? Quando ele entrar, como é que joga? Sim. Que claramente há um erro do Carlo Ancelotti de estratégia e plano de jogo contra a Noruega. Tá na conta dele. Uhum. Ele entra, ele perde a posse de bola, ele não tem efetividade do que ele esperava no jogo, perde-se o pênalti, Carlo Ancelotti não faz por onde. E quando ele acerta na colocação do Endrick, porque daí com esse time com bloco baixo, o atacante segura a bola na frente, e no primeiro momento o Endrick tem a grande chance de fazer o gol, perde quem tá ali, uma pena, ele devia ter feito, a gente acaba cobrando o rapaz por isso, mas ele criou a oportunidade, porque o plano de jogo com ele, teve outro corpo. E teria mais chances, né? Teria mais chances. E aí, quando ele coloca o Neymar, e aí não é uma crítica ao Neymar, é uma crítica ao Carlo Ancelotti. Exato. Ele tem que botar o quê? O Endrick na ponta. Sim. O Endrick não tem o mesmo caguete do Ryan. E mesmo o Ryan já tinha levado 2 ou 3 cruzamentos na ponta. Gente, a Noruega só tinha aquela bola pro Haaland. E ela acontece 5 vezes no segundo tempo. Se eu, que não sou técnico, tô vendo, o cara me coloca numa maquinação ali dele, ele atrapalha o que ele acertou, aí ele volta pro que tava, o Brasil se perde. Ele errou muito, ele mexeu muito errado. Então, Carlo Ancelotti, você se submeteu a essa situação e não soube operá-la? Me desculpa. Aí eu vou ficar no comparativismo dos nossos treinadores brasileiros. Fraco. Carlo Ancelotti é fraco. Agora que eu tô te vendo aqui pessoalmente, no futebol brasileiro, vendo você trabalhar, porque vamos assumir que quando a gente assiste jogos do Campeonato Espanhol, da Champions, a gente vê um recorte. Agora a gente tá vendo você aqui, com capacidade de criticá-lo. Ruim, fraco, vai ter que mostrar nesse outro período aí agora de 4 anos que pode fazer diferente. Até então, pra mim, fraco e vendido.